Nosso domingo de Páscoa, nossa caminhada na Páscoa, hoje é conhecido como o Domingo de Ramos, e eu queria partilhar com os irmãos justamente o texto que fala sobre o Domingo de Ramos. E eu queria, antes de abrir a palavra do Senhor, eu queria orar com os irmãos, e eu queria que você fechasse seus olhos só para a gente se concentrar. Não há nada de místico em fechar o olho, é simplesmente para a gente se concentrar. E eu queria que você orasse ao Senhor nesse momento, para que a gente não abrisse a Bíblia e falasse sobre a palavra do Senhor de qualquer jeito. Que a gente pedisse para o Senhor uma palavra para o nosso coração nesta manhã. O tempo é muito precioso, o tempo nós não podemos desperdiçar o tempo, e esse tempo que você está aqui, a gente pode orar a Deus e pedir para que Deus use esses próximos minutos para a glória dEle e para falar ao nosso coração. Então você podia pedir para o Senhor assim, uma palavra, ó Deus, uma palavra por meu coração nessa manhã. Nós reconhecemos nessa manhã, ó Deus, que por nós mesmos nós não conseguimos nada. Então, nesta manhã, nós pedimos ao Senhor, por favor, diante da Tua palavra aberta, que o Senhor possa falar ao coração de cada um aqui. Eu e os meus irmãos, nós temos demandas, nós temos dilemas, nós temos dúvidas, nós temos medo, nós temos coisas que nós temos vergonha de lembrar, mas o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sabe de cada angústia, de cada medo, de cada certeza que tem dentro do nosso coração. E nessa manhã vem sobre nós, sonda o nosso coração. E se há algo em nós que desagrada ao Senhor, por favor, tira, ó Deus. Tira. Mas não permita que ninguém saia daqui nessa manhã sem ouvir a Tua voz, sem entender a Tua palavra. É assim que eu oro e é assim que eu peço ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. O texto que nós vamos usar nesse relato cristão do Domingo de Ramos é o relato de Mateus, capítulo 21, do verso 1 ao verso 11. Lembrando que esse é um dos relatos na Bíblia que todos os três evangelhos e João narra o mesmo relato. Mateus vai narrar a entrada de Jesus em Jerusalém, aquilo que na tradição cristã é chamada como Domingo de Ramos. Marcos vai narrar também. Interessante que Mateus narra a entrada triunfal, e logo depois da entrada triunfal Jesus vai purificar o templo, vai expulsar ali os cambistas, vai expulsar o pessoal ali que gerava comércio no templo, e depois ele vai amaldiçoar a figueira. Já Marcos vai narrar exatamente a mesma sequência cronológica. Ele vai narrar a entrada triunfal, a purificação do templo e Jesus amaldiçoando a figueira. Quando você chega em Lucas, o texto de Lucas narra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, mas narra também o lamento de Jesus sobre Jerusalém. Quando Jesus olha para Jerusalém, Jesus chora. Narra logo depois o choro de Jesus ali, e depois Jesus vai purificar o templo. E Jesus vai purificar. Já João, o Evangelho de João, no capítulo 12, ele narra só a entrada triunfal de Jesus. Lembrando que no capítulo 11 de João, Jesus vai ressuscitar Lázaro. Jesus vai ressuscitar Lázaro. E João vai, depois da ressurreição de Lázaro,
esse relato cronológico que Mateus, Marcos e Lucas não narram, ele já vai fazer essa entrada triunfal em Jerusalém. E esse rei, ele vem de maneira inesperada. E antes de ler o texto aí que nós temos, eu queria fazer uma citação para a gente poder entender o que está acontecendo, tá bom? E para fazer essa citação, eu vou citar um texto que não é do nosso cânon, um texto do primeiro livro de Macabeus, que tem a ver uma história que vai ilustrar muito bem aquilo que está acontecendo. Na história do povo, houve um período que é chamado período de silêncio, dos 400 anos de silêncio. Se você pegar uma Bíblia editada no século passado, na década de 80 para trás, você vai reparar que entre Malaquias e Mateus tem 4 folhas em branco. Hoje não tem mais isso, porque 4 folhas em branco e milhões de Bíblias sendo impressa é dinheiro. Então hoje não tem mais isso. Mas se você pegar umas Bíblias antigas, vai lá na Bíblia da sua avó, ou do seu tio, ou do seu pai, você vai ver que entre Malaquias e Mateus tem 4 folhas em branco, que a gente antigamente usava para anotar o telefone dos irmãos. Mas essas 4 folhas em branco, ela tem, porque não tinha um celular para a gente, né? Mas essas 4 folhas em branco, ela tinha um simbolismo, que eram os 400 anos de silêncio, que Deus não fala com o seu povo e vai voltar a falar com o seu povo a partir do primeiro profeta dos evangelhos, que é o João Batista, quando Deus volta a falar com o povo. Então o texto de Malaquias acaba aparentemente com uma aparente maldição, mas com uma promessa também, que o Senhor vai converter o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. E aí você já tem na cronologia do texto que nós temos, que é literária e não cronológica, você já tem na mão em Mateus a cronologia do nascimento de Jesus. Narra ali a história do nascimento de Jesus, que é aquele que quebra essa maldição de separação das famílias, narrando a família de Jesus, que boa coisa não era, depois já preguei sobre isso. A família de Jesus tinha um povo ali muito complicado. Você acha que é só a sua família que é complicada? Vai ler a genealogia de Jesus, tem gente muito pior lá, tá bom? E aí Jesus vem e redime todo esse povo. Estão comigo? Então, já tomei coragem de falar de um livro apócrifo, vou ler o livro apócrifo agora para vocês, tá bom? Então, olha só, por quê? Porque houve um camarada chamado Simeão, e esse Simeão Macabeu, ele é ainda um herói entre os judeus, porque ele vai comandar a revolta macabeia, que aconteceu debaixo da opressão dos Seleucidas, e depois vai vir o Império Romano. Então havia um texto, e leio aqui o texto, e leio para vocês aqui, só para vocês gravarem um pouco na sua mente aí aquilo que eu gostaria de partilhar com vocês. O texto lá de Macabeus, 1 Macabeus 13:51, narra a libertação do povo, desse império, e com um acontecimento muito parecido com aquilo que Mateus capítulo 21 narra. Então, na mente desse povo, eles estavam esperando um novo Simeão Macabeu. Assim como foi Simeão Macabeu que libertou esse povo da opressão dos Seleucidas, depois dos Seleucidas vai vir algo pior para eles, que é o Império Romano. Diz a tradição naquela época que aproximadamente o Império Romano levava do seu salário mensal aproximadamente 68% do seu salário. 68%. Hoje, se não me falha a memória, a gente trabalha 5 meses no ano como tributo. Eu acho que é alguma coisa assim, correto? Então nós estamos no mês 3. Só no mês 3, então você tem mais 2 meses para trabalhar, para sustentar o pessoal, tá joia? Então, no Império Romano, era basicamente isso. Então, esse povo, quando acontece isso, as crianças, os adultos, têm na mente a história de Simeão Macabeu, que lá no livro de Macabeus narra
a libertação do povo desse império. E precisamente 1 Macabeus capítulo 13, versículo 51, vai narrar algo muito parecido com mantos e palmas. Então, quando chega esse texto agora de Mateus, eles estão com isso na memória. E estão dizendo assim, graças a Deus, vai chegar alguém que vai nos libertar desse jugo do Império Romano. Então agora a gente chegou em Mateus capítulo 21. Dá para entender mais ou menos? Então agora a gente chega em Mateus 21 e consegue ler o texto Mateus 21. Então eles estão com isso na memória e agora é escrito Mateus 21. Vamos lá. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfá, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos. Essa cena, Jesus enviou 2 discípulos, é um déjà vu. Porque Lucas vai narrar isso, mas Lucas vai narrar também que lá no início, Jesus envia 2 discípulos, lembra da história? Envia 2 discípulos para evangelizar, e eles não foram aceitos, eles foram recusados. Só que agora, esses 2 discípulos que Jesus manda, que nós não sabemos o nome dele, só tem especulação, eles são bem recebidos, porque esses 2 discípulos vão lá, e eles vão pedir o jumentinho, e o dono do jumentinho não questiona. Eles são bem sucedidos. Na primeira vez, em Lucas capítulo 9, que Jesus manda 2 discípulos, a missão é frustrada, não acontece o que eles queriam. Só que agora acontece. E possivelmente são esses mesmos 2 de Lucas 9. Só que agora eles são bem sucedidos. Dizendo-lhe, vão ao povoado que está diante de vocês, logo encontrarão uma jumenta amarrada, com um jumentinho ao seu lado. Desamarre-no e traga para mim. Se alguém lhes perguntar algo, diga-lhe que o Senhor precisa dele e logo os enviará de volta. Isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Então agora, o que foi dito pelo profeta? Zacarias capítulo 9, versículo 9. O profeta vai dizer o que aconteceu, depois a gente lê. Digam à cidade de Sião, eis que o seu rei vem a você, humilde e montado no jumento, numa jumentia, cria de um jumento. Então ele narra exatamente o que está acontecendo. Verso 9. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, colocaram sobre ele os seus mantos, e sobre esses Jesus montou. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho, outros cortavam mantos de árvore e os espalhava pelo... Agora, para aqui um pouquinho. Quando isso acontece, qual é a cena que esse pessoal lembra? Simeão Macabeu. Simeão Macabeu. Pá, vai acontecer de novo. De novo, olha o que os nossos pais falaram, vai acontecer de novo. E agora a gente vai deixar de pagar 68%. Até 5 mil a gente está isento. Tem essas coisas na cabeça deles. Entendeu? Olha só, por favor. A multidão que ia diante deles, e os que seguiam gritavam, Hosana! E essa expressão Hosana que nós cantamos hoje, significa assim, venha nos salvar. Em outras palavras, venha nos salvar do quê? Dos 68%. Dá para entender? Venha nos salvar, ó filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor. Por que bendito é o que vem em nome do Senhor? Porque se tiver pão e circo, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Hosana, Hosana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntaram assim, quem é este? Quem é este? A multidão respondia, este é o profeta. Desculpa aí que ele é de uma cidade que não tem muita moral. Ele é de Nazaré. Ele é de Nazaré. Esse cenário está recheado nesse texto. Eles estão com esse tipo de percepção, eles estão com aquela santa expectativa que a qualquer momento, a qualquer movimento político, a qualquer movimento do judiciário, nós seremos libertos.
nós seremos libertos. Mas aí começa a ter alguns problemas. O primeiro problema que tem é que esse rei, ele não vem como a sociedade quer. Porque é normal os grandes imperadores, os grandes conquistadores, eles vêm num cavalo. Eles vêm com lindas roupas, eles vêm com pompa. E agora esse tal libertador, que esse cara de Nazaré, que é uma maneira de debochar de Jesus, vem desse lugar aí que não vem nada de bom de lá. Esse cara agora, ele vem montado num jumentinho e não num cavalo de guerra. Ele não é o Todo-Poderoso? Ele não é aquele que faz tudo acontecer? Ele vem num jumentinho. Mas ele vem num jumentinho, e é claro isso no texto, porque inclusive o Senhor Jesus, ele vem para cumprir toda a palavra. Lembra que quando ele diz isso? Ele vem cumprir toda a palavra. E o que está acontecendo é uma profecia de mais de 400 anos atrás. Uma profecia de mais de 400 anos atrás, aonde Zacarias capítulo 9, versículo 9 vai dizer: alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso. Só que esse rei é diferente. Por que esse rei é diferente? Porque ele vem humilde, e vem montado no jumento, no jumentinho, cria de... E a gente não está acostumado com líder humilde. A gente gosta de gente marrenta. A gente gosta de gente com relógio caro, com roupa cara, que degusta uísque caro. A gente gosta de gente que vem com pompa. Gente humilde não é com a gente. Sabe por quê? Porque é uma maneira assim da gente realizar o nosso sonho, a nossa frustração, porque a gente queria algo e a gente não conquistou. Então agora a gente realiza o nosso sonho a partir da arrogância de outros. Isso não faz muito a nossa cabeça. E agora esse rei vem num jumentinho. Sabe por quê? A lição básica aqui é que o reino de Deus não é baseado na aparência, na força ou na ostentação, mas em humildade e em... Você consegue ler isso comigo? Vamos lá? Vamos lá? O reino de Deus não é baseado em aparência, força ou ostentação, mas em humildade e propósito. Opa! O reino de Deus, o que esse texto começa a dizer nessa entrada triunfal de Jesus, que o nosso Jesus, ele não vem como vêm os grandes imperadores. Eu estava lendo uma reportagem do Bashar Assad, o grande ditador da Síria. E assim, o que aquele povo sofreu de fome e a ostentação que a família vive, e povos na Síria defendem aquele ditador. Rei que vem com ostentação, baseado na aparência. E Isaías vai dizer, e eu me identifico muito com Jesus nesse aspecto. Acho que a minha principal identificação com Jesus é nesse aspecto. Isaías vai dizer: nele não havia formosura nenhuma. Cara, deixa eu te dizer, Jesus era feio. Você acha que você é feio? A fisionomia de Jesus não era muito bonito. E aí esse Jesus, que podia nascer no Albert Einstein da época, eu não tenho nada contra o Albert Einstein. A única coisa que eu tenho contra o Albert Einstein é que eu não consigo ser atendido lá. Ele vai nascer num curral de animal. O pai dele tinha a profissão comum da época. Desculpa, eu não estou menosprezando ninguém, eu só vou dar um exemplo aqui. O pai dele era Uber na época. Profissão comum. Ou talvez trabalhasse na construção civil. Ele era carpinteiro, uma profissão comum. Não dava muita grana, o cara tinha que ralar. Eu costumo dizer que Uber são os novos escravos da nossa geração. São os novos escravos da nossa geração. Jesus não tinha nada. E aí esse reino ofende. Sabe por quê? Porque esse reino, ele não vem para tomar o poder, porque ele já tem o poder.
E ele demonstra o poder, não descendo goela abaixo as pessoas. É um reino, desculpa, abre aspas, é um reino meio subversivo. Ele é contra a corrente. Não, a gente é moderno. Nossa cabeça é moderna. Nós estamos em 2026 e a gente ainda está discutindo feminicídio. Nós estamos em 2026 e a gente está discutindo o quê? Já era para estar resolvido isso na história. Ninguém deveria ter o direito de levantar a voz, a mão ou qualquer tipo de coisa contra uma mulher. Porque o próprio Jesus já mostra isso. O próprio Jesus já mostra isso. Quem que foi com humildade e tratou a mulher com dignidade? O nosso Senhor? Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus já resolveu isso para a gente. Se a gente olhasse para o exemplo dele, ele vai para uma mulher que casou 5 vezes no poço. Aquela mulher está tirando água ao meio-dia. Sabe por quê? Porque ela não tinha cara para aparecer em outro horário. O pessoal já falava dela. Os comentários no Instagram dela já eram todos pejorativos. Essa mulher aí, todo mundo já saiu com ela. Essa mulher, todo mundo já saiu. Sabe aquela menina da balada, que você chega na balada assim, pastor, não vou na balada, não precisa fingir, eu que estou falando. Sabe, você chega na balada, você olha para ela assim, você fala, essa aí todo mundo pega. Era a mulher samaritana. E aí Jesus chega para essa mulher e trata essa mulher com dignidade. Maria Madalena e outras mulheres. Jesus vai aparecer ressurreto. Sabe para quem? Para quem não tinha voz. Parece para Maria Madalena. Sabe por quê? Porque o reino de Deus não é baseado no quê? Em aparência. Pega na história. Pega durante a história cristã. Você vai ver os caras que o Senhor chamou. Não tinha muita aparência. Não tinha muito para oferecer. Sabe por quê? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E numa geração que valoriza a aparência, o fingir aquilo que a gente não é, ou como o Hernandes Dias Lopes diz, né, a gente compra o que não precisa com o dinheiro que não tem para impressionar quem não conhece. Mais ou menos isso. Os jornais hoje não fazem isso, mas eu vivi uma época que você arrumava emprego no jornal. Tinha lá classificados, era isso mesmo? É isso mesmo, Luiz? Classificados. E tinha uma fala no classificado assim: precisa-se de gente de boa aparência. Você estaria desempregado até hoje. Pá. Gente de boa aparência. Reino de Deus é desses malucos da caverna de Adulão. Esses caras que alguns olhavam para eles e falavam, vocês não vão dar em nada. E o Senhor nos resgatou. Amém? Amém? Nada contra você que é bonita, inteligente. Isso é graça sobre a sua vida. Aproveita isso, que vai durar pouco. Sim. Aproveita que vai durar pouco. Já disse, uma criança chegou em casa e perto da nossa cama, nossa não, minha e da Jussara, tem a nossa foto do casamento. A criança olhou para a foto, olhou para mim e falou assim, credo, pastor, é você? Você está entendendo? Desculpa o que eu vou dizer. Se os nossos valores estão firmados naquilo que a gente pode impressionar as pessoas, a frustração vai vir rápido na sua vida. Sabe? Vai vir rápido. O reino de Deus não é o reino da aparência. A gente não impressiona as pessoas pela aparência. A gente não pressiona as pessoas por aquilo que a gente conquistou. Esse é Jesus. Não é a força da ostentação, e sim humildade e propósito. Humildade é basicamente você pensar de você nem além nem aquém do que é devido.
E propósito é o seguinte: eu sei quem me chamou, eu sei para onde eu vou, eu sei a quem eu quero agradar, e eu não vou perder tempo com outras coisas na minha vida. É isso. E eu aplico isso rápido dizendo: estamos esperando um Deus que se encaixe nas nossas expectativas, ou aceitando Ele, nós estamos correndo para querer um Jesus que Ele atende às nossas expectativas. E aí a gente fala assim, a gente faz alguns acordos com Deus. Deus, se o Senhor me der isso, eu vou consagrar mais a minha vida. E a gente fica tentando encaixar um Deus nas nossas expectativas. Esse povo aqui, eles queriam um Deus que tirasse o jugo de impostos sobre eles. Agora deixa eu dar um parênteses aqui para vocês. Eu também quero a libertação do nosso país, amém? Eu quero. Eu queria muito esse mês não precisar declarar imposto de renda. Você não faz ideia como é que eu queria. É esse mês? O último mês? O mês que vem, né? Mês que vem, eu nem sei. Queria muito. Eu queria muito usar o meu dinheiro de imposto para sair com a minha família. Queria muito. Queria muito. Eu queria muito que o nosso país resolvesse algumas pendências. Mas deixa eu dizer para vocês. Muito cuidado para a gente não achar que Jesus está comprometido com pautas nossas que Ele nunca disse que estaria. Dá para entender isso? Dá para entender? Cuidado. Cuidado com isso. Porque Deus não é brasileiro. Deus não é americano. Deus não é judeu. Deus é de todos os povos. Apocalipse diz que lá no céu haverá gente de toda tribo, língua e nação. Então, muito cuidado com as nossas pautas. Muito cuidado, porque a gente quer um Jesus que vem num jumentinho disfarçado, que seja um novo Simeão Macabeu para nos livrar das tempestades temporárias. E Jesus veio para nos libertar da maldição eterna do pecado. É isso. E aí a gente vai pegar Jesus e vai encaixar nas nossas pautas. Nas nossas pautas. Deixa eu dar um exemplo claro disso na minha vida. Eu sempre tive muita dificuldade com a matéria química e física. E eu adorava educação física, mas física eu tinha pavor. E aí, matemática, eu fui o último da minha turma a decorar. Existia na minha época um negócio que chamava tabuada. Depois você coloca no Google. E a gente tinha que decorar a tabuada. Então a tabuada do 2, do 5 e do 10 eu sei até hoje. E aí toda vez que tinha prova na escola, eu dizia assim: Senhor, se o Senhor existe, volte agora. Sim, essa era a minha oração. Existia na minha época um negócio que chamava recuperação. Recuperação. E eu era muito carinhoso com as professoras e todo ano eu ficava nesse período para a professora não ficar sozinha na sala de aula. Sabe, eu ficava assim: se o Senhor existe... Falava sério com Deus, era sério o que eu falava. Vocês estão rindo, mas era sério o que eu falava. Você percebe, eu estou dando um exemplo de que a gente quer que Deus se encaixe nas nossas conveniências. Conveniências. Eu era preguiçoso, eu não estudava. A minha mãe me ameaçava, não resolvia absolutamente nada. E eu queria que Deus resolvesse as minhas. Então deixa eu te dizer uma coisa aqui para você nessa manhã, porque eu não sei o meu dia de amanhã nem o seu. Resolva o que você tem que resolver. Não fique empurrando essa bola para Deus quebrar o seu galho aos 45 minutos do segundo tempo. Não fique como eu, esperando chegar a recuperação no final do ano, para alguém ter dó de você e passar você de ano. Resolva, amém? Resolva. Resolva aquilo que tem que ser resolvido. Segundo, nesse texto você tem uma multidão que celebra sem compreender totalmente o que está acontecendo. Olha o que fala
o verso de Mateus, capítulo 21, versos 6 a 9. O texto diz assim: os discípulos fizeram como Jesus havia ordenado, trouxeram a jumento e o jumentinho, e puseram seus mantos sobre o jumento, e Jesus montou nele. Grande parte da multidão estendeu os seus mantos ao longo do caminho diante de Jesus, e os outros cortaram ramos de árvore e espalharam pelo chão. E as pessoas, tanto que iam à frente como as que seguiam, gritavam o quê? Salva-nos, salva-nos. As pessoas lançam seus ramos pelo caminho e clamam: Hosana, Hosana ao que vem, filho de Davi. A lição prática desse bloco aqui é que nem toda celebração é fruto de verdadeira compreensão espiritual. Consegue ler isso comigo? Próximo lá, por favor. Bota lá, pode botar, por favor. Isso, pode ir? Pode ir? É o PowerPoint da mensagem? Ok, vamos lá. Nem toda celebração é fruto de verdadeira compreensão espiritual. Faz sentido isso para você? Eles estão celebrando, mas eles não? Eles estão pensando em semear um Macabeu. Eles estão pensando em tirar tributo deles. Mas não é isso que está acontecendo. Percebe? Porque lá na frente Jesus vai dizer: se vocês não reconhecerem, as pedras vão? As pedras vão reconhecer. Sabe por que isso é fantástico? Sabe por quê? Porque a obra que Deus determinou, ela vai ser concluída. E se vocês não entenderem, quem vai perder é vocês, que ele está dizendo. Porque as pedras vão reconhecer, as pedras vão o quê? Vão clamar. Ah, eu não creio que Jesus vai voltar. O fato de você não crer que Jesus vai voltar não vai mudar absolutamente nada. Eu não creio na teoria da gravidade. Se joga. Não é se você crê. O fato é que vai o quê? Vai acontecer. E aqui tem um problema. Há muita celebração que as pessoas não compreendem o que está fazendo ali. Você quer ver um negócio que me deixa irritado? Você pega uma postagem na internet de uma igreja com louvor animado e as pessoas estão falando assim: o avivamento está acontecendo. Você não sabe o que é avivamento. Vocês estão vendo o que está acontecendo com o Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro não consegue ter um governador. Você sabia que a maior porcentagem de evangélicos no Brasil está no estado do? Está no estado do? A igreja cresce igual rabo de cavalo. Rabo de cavalo cresce como? A gente cresce, mas a gente não consegue mudar a sociedade. São Gonçalo, no Rio de Janeiro, é a cidade com a maior presença evangélica no Rio de Janeiro. Você já foi em São Gonçalo? É uma bênção, está sendo gravado, é uma bênção. Beijo para o pessoal de São Gonçalo. Sabe qual que é o problema? A gente cresce, mas a gente não muda a sociedade. A gente acha que o louvor animado é avivamento. Vai ler a história, vai ver o que é avivamento. Vai ver o que foi os avivamentos dos moráveis. Os caras queriam ir para o campo missionário e não tinha grana. Não tinha grana para pagar a passagem. Sabe o que eles fizeram? Eles se venderam como escravo, foram para dentro do navio e com o dinheiro que eles se venderam como escravo, eles pagaram a passagem deles. E a gente acha que avivamento é se emocionar no louvor de igreja. Me desculpe se eu estou te frustrando. Mas eu me emociono também com as músicas do Skank. Mas eu me emociono com as músicas do Titãs. Do Metallica, eu gosto. Do Leonardo, eu odeio. Vocês estão entendendo? O avivamento acontece quando a presença de Deus é tão impactante dentro de nós, que a gente sai
E a gente proclama Jesus sem parar. E a gente está disposto a abrir mão de um bom contrato, de ganhar grana, de ganhar muita grana e resolver algumas pendências da nossa família para ganhar menos, porque a gente não vai negociar o nome de Jesus Cristo. Isso é avivamento. Avivamento não é construir grandes igrejas, grandes prédios, porque está a história das religiões aí que construíram grandes prédios, grandes igrejas, e se você for na Europa hoje, você vai visitar em grandes igrejas, grandes prédios que são museus. Avivamento tem a ver com o poder do Espírito Santo sobre nós, e a gente não consegue mais ser a mesma pessoa, e agora a gente é semelhante a Jesus Cristo, e há um envio missionário. Nesse envio missionário a gente coloca os nossos recursos na nossa vida, a gente consagra os nossos filhos. Imagina que loucura se eu fizer um apelo aqui para os irmãos e falar assim: vamos fazer um apelo aqui. O apelo de consagração é o seguinte: quem quer consagrar os filhos para ser missionário no Oriente Médio? Eu estou olhando para minha neta. Você está entendendo? Você pode não gostar dos Estados Unidos. Eu gosto. E se você comprou passagem, não gosta de ir lá, quer dar para mim, me dá que eu vou. Mas deixa eu dizer, nós precisamos aprender um negócio dos nossos irmãos americanos. Década de 80, década de 60 e década de... Esses caras não... Década de 50, a partir da década de 80, esses caras não mediram sacrifício para mandar missionários para o mundo. E aonde você for no mundo hoje, tem um missionário da onde? Tem um missionário da onde? Ah, pastor, você está defendendo o imperialismo. Irmão, não me coloca nesse pacote. Deixa eu dizer uma nação que o avivamento chegou e tem missionário deles no mundo inteiro: Coreia do Sul. Aonde você for no mundo tem missionário sul-coreano. Você sabe que tem algumas nações agora na África que estão enviando os missionários para o mundo? Fruto do quê? Avivamento. O avivamento não é ter um prédio mais bonito. O avivamento não é ter uma banda de louvor melhor, porque isso a gente faz. O avivamento é quando o sopro do Espírito bate em nós e a gente não guarda a palavra só para nós, e a gente quer que os confins da terra a palavra chegue até eles. Amém? Estão comigo? Sem compreensão. Sem compreensão. Porque tem a ver com péssimos líderes, péssimos pastores. Mas nem toda celebração é fruto da verdadeira compreensão espiritual. A aplicação disso é que a nossa fé é baseada em emoção momentânea, ou é baseada em convicção verdadeira. Eu gosto da história de Policarpo de Esmirna. Policarpo de Esmirna foi um pastor daquela igreja de Esmirna, lá do Apocalipse, foi um presbítero dessa igreja. E ele foi morto, queimado vivo. E aos 86 anos, olha que aposentadoria chique. Com 86 anos o império chega para ele, isso é história, e diz o seguinte: é só você negar o nome de Jesus em praça pública e está tudo resolvido. E ele diz o seguinte: em 86 anos eu servi ao Senhor, e Ele nunca me decepcionou. Como eu de negar o nome do... E com 86 anos, ele foi queimado publicamente na praça. O que nós vamos falar para Jesus quando a gente chegar no céu? Que a gente sofreu por amor do nome dele. Porque servir a Jesus tem a ver com sofrer por amor do nome dele. O que a gente vai falar? Ah, Deus, domingo eu fui na igreja lá. E o que você sofreu? Aguentar aquele pastor lá que fala lá. O que você sofreu, né, por amor a Jesus? Eu deixava o carro no estacionamento lá embaixo e subia, um sofrimento lascado. Você percebeu a diferença nossa para esses caras? Esses caras davam vida para negar para não negar Jesus.
Hoje a gente quer que Jesus se adeque à nossa agenda para que a gente tenha vantagem e diga para os outros que a gente é próspero e é abençoado por Deus. E a Bíblia diz que o próprio Filho do Homem não tinha nem onde reclinar. Olha que loucura. Jesus era feio, o texto diz, e Jesus não tinha um travesseiro. Você é bonito e tem a cama king size e essa tiriça espiritual. Igreja, a gente precisa ser avivado, amém? Estão ouvindo o que eu quero dizer? Amém? A gente precisa ser avivado. A gente precisa mostrar o avivamento lá dentro da nossa casa. Domingo, o Senhor está vindo, Ele não vem para os nossos interesses. A gente está em 2026 de novo, a gente está discutindo como é que a gente trata a mulher, e Jesus já ensinou como é que a gente trata a mulher. A gente está discutindo o termo macho alfa. Jesus era o macho alfa e ômega. Dá para entender? A gente está discutindo essas coisas. A gente deveria estar parado e orando ao Senhor e buscando como é que nós vamos conquistar as nações. Como é que nós vamos fazer agora com o regime iraniano caído para mandar missionário para lá? Deixa eu te dar uma informação. Faz 25 anos que a Coreia do Sul tem em mãos 200 mil jovens que estão na universidade, que eles estão esperando a fronteira da Coreia do Norte abrir. Quando a fronteira da Coreia do Norte abrir, sabe o que eles vão fazer? Eles vão pedir demissão do trabalho, eles vão abrir mão de tudo e eles vão para onde? Para onde? Eles vão pedir demissão do trabalho. Eles têm um acordo com as suas igrejas. Nossa fé é baseada no quê? Emoção, momentânea. Ou é baseada numa convicção? Uma convicção verdadeira. Seguimos Jesus pelo que é ou pelo que esperamos receber. E aí a gente tem uma maldição dentro da igreja. Sabe qual é a maldição? A tal da teologia da prosperidade. E a gente mede as pessoas por aquilo que ela tem. Se o irmão for bem sucedido, a gente fala, a bênção de Deus está sobre? Mas se o irmão não for muito bem sucedido, a gente acha que ele está em pecado. É isso que cerca a nossa cultura. E a pergunta é, nós seguimos Jesus pelo que Ele é? Se Jesus, olhe para mim e preste atenção, se Jesus hoje fechar as portas das bênçãos sobre nós e não cair mais bênção nenhuma sobre nós, a gente vai continuar amando Jesus, servindo Jesus? Essa é a pergunta. Se Jesus amanhã não mandar nenhum cliente para a sua empresa, Deus o livre, é só uma hipótese, tá bom? Se Jesus amanhã não mandar nenhum cliente para a sua empresa, você vai continuar glorificando o nome do Senhor? Se amanhã tiver eu e a minha esposa aqui, eu e a minha esposa, vocês tudo forem embora, a gente vai continuar pregando o Evangelho com alegria, com entusiasmo e dizendo, tem gente para ser alcançada nessa cidade? Dá para entender isso? É isso que eu estou dizendo. Fecho parênteses aqui sobre o Domingo de Ramos. Vamos trabalhar com uma hipótese. O grande nome da nossa época agora é o Neymar e o Vorcaro. O Neymar para ir para a Copa e o Vorcaro para abrir a boca. E eles estão falando por aí, eu sei que você não sabe, eu vou falar porque eu gosto de fofoca. E eles estão falando por aí, gosto não, tá bom? É só ilustração. Eles estão falando por aí que vai ter uma delação. Vai ter uma delação. E aí, na verdade, a gente tá doido para saber das festas do Vorcaro. Porque vai dar muito divórcio em Brasília. Delação, e chamam isso de delação premiada. Abre parênteses. Se Satanás fizesse uma delação premiada para Deus a nosso respeito, o que ele contaria? O que ele contaria? Fica imaginando o capeta diante de Deus. Porque ele já fez uma delação, não sei se você sabe, leia a história de Jó.
A história de Jó é a história de uma delação premiada. E o diabo achou que ele teria atenuante na pena. Ele se lascou, continua condenado. Eu fico imaginando assim, o diabo... Tem um pavor falar isso, mas eu vou falar. Aí, esse Jefferson aí, ó, que se converteu com 12 anos, ele te ama, Deus, porque dia 9 de dezembro você livrou ele. Teve uma irmã aqui da igreja que me deu um ânimo assim lascado. Ela chegou para mim e falou assim: pastor, você está entre os 5% que sobreviveram. Animador. Então, ele te serve, sabe por quê? Porque 9 de dezembro você quebrou o galho dele, deixou ele viver. Ah, ele te serve, sabe por quê? Porque a mulher dele é gente boa, e é mesmo. Ele te serve porque os filhos dele cooperam. Ah, ele te serve porque a neta dele é... Você está entendendo? E a minha pergunta é o seguinte: se Satanás chegasse diante de Deus para falar a meu respeito, ou ele diria o seguinte: não tem como mexer com esse cara aí, sabe por quê? Se você tirar as bênçãos dele, ele vai continuar o quê? Mas deixa eu dizer, eu tenho medo. E todo dia eu oro assim: Deus, não tire as bênçãos de mim. Porque eu sou igual a você. Dá para entender, irmãos? A gente serve a Deus porque Deus está sendo bondoso, a gente tem um emprego bom, a gente mora num lugar bom, a gente paga as contas, ou a gente serve a Deus porque a gente ama a Deus sobre todas as coisas. Na delação premiada, se Deus tirar todas as coisas de nós, a gente vai continuar amando a Deus? E aí Jó vai dizer o seguinte: antes eu te conhecia de ouvir, mas agora de contigo. E depois que você tem infarto, você tem umas neuras. Às vezes eu sinto uma coceira aqui, ó. Eu falo: o sangue de Jesus tem poder. Ontem eu cheguei para o irmão e falei assim: não me contraria. O médico falou que eu não posso ser contrariado. Sabe, passa um estresse assim. Esses dias eu dormi em cima do braço, o braço formigou. Eu falei: sangue de Jesus tem poder, estou tendo infarto. Você fica meio neurótico. Dá para entender? Mas se Deus me deixasse, a minha pergunta é: se Deus me deixasse numa cama entrevado, eu continuaria amando Ele como estou celebrando o fato de Ele ter me libertado? Essa é a pergunta. O que nós amamos o Senhor? 3. Um rei reconhecido, mas não aceito por todos. A cidade se agita com a pergunta: quem é? Alguns reconhecem, mas outros? Jesus sempre provoca decisão. Não existe neutralidade diante de Jesus. A aplicação básica disso é: quem é Jesus para mim? Um profeta, uma ideia ou um Senhor da minha vida? Diante de Jesus eu preciso tomar uma decisão. Jesus ou Barrabás, lembra da história? Quem eu escolho? Jesus ou? Quem eu escolho? Jesus. Então, diante de Jesus eu tenho que tomar uma decisão. Mas em quarto lugar e último, há o contraste da cruz. O mesmo povo que gritou Hosana, depois grita crucificam. A entrada triunfal aponta para o caminho da cruz, e a lição é que o verdadeiro triunfo de Cristo não está na aclamação popular, mas está no fato do sacrifício de Jesus. E a aplicação disso é que estamos dispostos a seguir Jesus, mesmo quando isso exige o quê? Renúncia. E aqui está o negócio. Seguir Jesus exige o quê? Renúncia. Renúncia. Seguir Jesus exige renúncia. A entrada triunfal revela um rei diferente. Ele é humilde, mas poderoso. Ele é aclamado, mas é rejeitado. É glorioso, mas é sacrificial. A grande pergunta que permanece é: como estamos recebendo Jesus hoje? Como que a gente recebe Jesus hoje? Deixa eu te contar uma história, eu encerro com essa história. Conta-se uma história sobre o jumentinho que carregou Jesus. E essa história é interessante, porque um jumentinho, ele voltando para sua casa,
Todo contente, ele fala o seguinte para sua mãe. Esse jumentinho fala para sua mãe: fui a uma cidade e quando lá cheguei fui aplaudido. A multidão gritava alegre, estendia seus mantos pelo chão, todos estavam contentes com a minha presença. O jumentinho contando para a mãe dele. A mãe do jumentinho vira para o jumentinho e questionou e disse para ele: você estava sozinho? O jumentinho disse: não, eu levava um homem. E ela disse: qual o nome desse homem? Ele falou: Jesus. Então a mãe dele falou: filho, quando você tiver oportunidade, volte na cidade agora sozinho. Passaram alguns dias, o jumentinho volta para a cidade. E quando ele volta para a cidade, quando ele entra na cidade sozinho, todas as pessoas começam a xingar, a maltratar, a bater naquele jumento. E ele volta para sua casa triste, diz para sua mãe: estou triste, pois nada aconteceu comigo como foi da primeira vez, nem palmas, nem mantos, nem honra, só apanhei, fui xingado e maltratado. Eles não me reconheceram, mamãe. O jumentinho fica indignado e diz a essa mãe, e diz o seguinte à mãe: por que isso aconteceu comigo, mamãe? A sua mãe respondeu ao jumentinho: meu filho querido, você sem Jesus é somente um jumentinho. Eu e você sem Jesus somos somente um jumentinho. Vem nos salvar, Senhor. Vem nos salvar. A igreja de Jesus é a comunidade daqueles que diz o seguinte: Senhor, vem nos salvar. Vem nos salvar. A nossa alegria não está só nas bênçãos que o Senhor joga sobre nós, está no fato que o Senhor entrou na nossa história, e o Senhor não entrou arrombando a porta. O Teu Espírito Santo nos convenceu do pecado e da justiça e do juízo, e hoje a gente é a celebração daqueles que tinham tudo para ser jumentinho na vida, mas não são. São a comunidade dos perdoados, amém? Dos perdoados. Eu queria que você fechasse seus olhos, que eu quero fazer alguns convites para você, só para a gente se concentrar. Se você é como eu, de vez em quando a minha alegria não está em Jesus, está nas coisas que Jesus dá para mim. Eu sou assim, eu acho que você também é. Então, nesta manhã que Jesus entra na nossa Jerusalém, depois de ter ressuscitado Lázaro, a gente poderia assim dizer em oração para Jesus: Jesus, eu quero crer no Senhor como o Senhor é, e não de acordo com as minhas conveniências. E talvez nessa manhã a gente pode dizer assim: Senhor, se o Senhor não trouxer a cura que eu espero, mesmo assim eu continuo amando o Senhor. Se o Senhor não me der aquele contrato que eu gostaria de ter, se o Senhor não me der aqueles clientes que eu gostaria de ter, mesmo assim eu vou continuar amando o Senhor. Se o Senhor não me der aquilo que eu sonho, que eu peço ao Senhor, e não há nenhum problema de orar por isso, mesmo assim eu vou continuar amando o Senhor. Porque alguns de nós, na verdade, nós estamos na igreja esperando o Simão Macabeu aparecer. O Simão Macabeu que vai resolver os nossos problemas momentâneos. E a nossa fé não é uma fé para resolver problemas momentâneos. A nossa fé é uma fé para resolver o problema da nossa história de vida, da nossa caminhada. Não é sobre o que Deus tem a nos dar hoje, porque Ele é todo poderoso. Ele é todo poderoso. E Ele vai nos dar, Ele vai me dar e Ele vai te dar aquilo que a gente precisa, não aquilo que a gente quer. E nesta manhã, em nome de Jesus, a gente pode ter a convicção que o Senhor não nos abandona.
Mesmo quando a gente não tem o que a gente quer e Ele dá o que a gente precisa, aquilo é suficiente para que eu e você possa viver para a glória dEle. Então nessa manhã a gente podia fazer uma oração ousada a Deus e dizendo o seguinte: Senhor, mesmo se o Senhor não me der aquilo que eu gostaria, eu vou continuar buscando ao Senhor, eu vou continuar amando ao Senhor, e eu vou continuar servindo ao Senhor. Porque o teu reino não é o reino do cavaleiro, o teu reino não é o reino da aclamação popular, o teu reino é aquele que vem humilde, e aquele que transforma as pessoas de dentro para fora, e não está preocupado em ostentação e em aparência, e sim em transformação. Talvez você não é quem você gostaria de ser, e talvez você nunca vai ser quem você queria ser. Mas entenda a sua identidade. Você não é o outro, você é você, e Deus te fez assim, e Deus vai cuidar de você. O domingo de Ramos não é um domingo de proclamação, de ostentação. O domingo de Ramos é um domingo onde a gente escolhe Jesus. E a gente fala para Jesus: Jesus, eu te amo, não por aquilo que o Senhor me dá, mas por aquilo que o Senhor é. O Senhor é o meu bom pastor, o Senhor é a porta, o Senhor é aquele que dá vista aos cegos, o Senhor é aquele que tira de mim a ansiedade, o Senhor é aquele que me perdoa, o Senhor é aquele que me dá aquilo que ninguém pode dar, porque só o Senhor tem palavras de vida eterna. Desculpe te frustrar nessa manhã, mas tem sonhos na minha e na sua vida que não vão acontecer. Não vão acontecer. E desculpa te frustrar nessa manhã. Eu não quero te desanimar, eu quero que você calibre a sua percepção. E se a gente viver em função daquilo que a gente gostaria que acontecesse, e a gente não sabe que vai acontecer, a gente vai envelhecer amargurado. Então hoje é dia de domingo de Ramos e a gente diz: Tu és bem-vindo em nosso meio, ó Deus. Faça da minha vida aquilo que lhe aprouver. E nesta manhã a gente pode dizer: Senhor, eu me submeto ao Senhor. E mesmo que aqueles sonhos que eu desejo não acontecer, eu me submeto ao Senhor. Eu me submeto ao Senhor. O meu coração é do Senhor. Se o Senhor não tirar aquela doença, eu vou continuar glorificando ao Senhor. Se o Senhor não me der o emprego que eu gostaria, eu vou continuar glorificando ao Senhor. Sabe por quê? A maior bênção que eu tenho não é a cura, não é a posse. A maior bênção que eu tenho é Jesus. É Jesus. Declare isso para o Senhor nessa manhã. Nós oramos por cura. Nós corremos atrás de sonhos. Nós sonhamos. Nós almejamos coisas melhores. Isso é lícito. Mas se o Senhor não tiver isso na agenda dele, nós nos submetemos ao Senhor. E nós dizemos: Tu és bem-vindo em nosso meio, Deus. Nós não vamos deixar as pedras clamar. Nós vamos declarar que é o Senhor que vem ao nosso socorro. Tu és o nosso Rei. Nós nos submetemos ao Senhor. Se você fez essa oração de entrega, você pode se ajoelhar onde você está. Se você quiser vir aqui no púlpito, você vem, se ajoelha. E nesta manhã, 29 de março, nós estamos dizendo para o Senhor: Senhor, não é sobre conquistar coisas. Não é sobre ter coisas para mostrar para os outros que eu sou abençoado. Não é sobre isso. É sobre estar contente, estar feliz, porque o Senhor é o meu Rei. O Senhor é o meu Deus. Talvez você nessa manhã precisa fazer uma oração de conversão, de entregar a vida a Jesus como Salvador. Aonde você está, você pode levantar uma de suas mãos e dizer: eu entrego a minha vida a Jesus. Amém. Mais alguém gostaria? Amém. Eu quero insistir com você.
Se você fez essa oração de entrega, se coloque de joelho diante de Deus. E diz: Senhor, se a cura não vier, eu vou continuar amando ao Senhor. Se a bênção não vier, eu vou continuar amando ao Senhor. Se os meus sonhos não acontecerem, eu vou continuar amando ao Senhor. Porque não é sobre aquilo que o Senhor pode nos dar, é sobre aquilo que o Senhor é. E alguns de nós vivemos a vida cristã inteira esperando um Simão Macabeu nos livrar de império, de jugos de impérios, de políticos sem escrúpulo, de sistema satânico como tem no nosso país. Mas não é sobre livrar-nos dessas lutas. É sobre calibrar o nosso foco e olhar quem é Jesus. Quem é Jesus para nós? Quem é este? Quem é este? Esse é o filho de Davi, o homem que veio de Nazaré, o homem que entrou na nossa casa e a nossa vida nunca mais foi a mesma. Faça conosco, Senhor, nessa manhã o que lhe aprouver, porque a tua vontade é boa, é perfeita e agradável. E nós nos rendemos ao Senhor, nós acreditamos no Senhor e nós dependemos do Senhor em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar ao Senhor.